Tenho certeza que se você é de se entregar de corpo inteiro, aí dentro do seu peito bate um coração sambista. Hoje nós vamos contar a história do ritmo que conquistou o Maranhão, porque haja Deus. Se você não gosta de samba, bom sujeito não é. Ou é ruim da cabeça, ou doente do pé. Desde guri, aqui na Madredeus, a gente já aprende a bater uma lata. Uma sandália cor de prata. O primeiro samba que se tem registrado no país é de 1918, pelo telefone. 1918, portanto, tem 102 anos. O chefe da folia pelo telefone manda me avisar. E nessa época, coincidentemente, estava surgindo a radiodifusão. Olha só, o samba nasceu no Rio de Janeiro, é o primeiro registro que se tem de gravação de samba, né? E com 102 anos. Como o rádio estava sendo implantado e ganhou também o país, porque era novidade na época, depois foi a televisão, que também virou novidade, e hoje temos esses meios de comunicações tão bem difundidos, e ela é quem faz a propagação. E as escolas de samba, elas começam a surgir 10 anos depois. Madureira chorou, Madureira chorou de dor. O ano era 1928. Enquanto uma parte dos ludovicenses se preocupava em reproduzir músicas vindas da Europa, na periferia nascia a Turma de Mangueira, a primeira turma de samba do Maranhão. O ano é considerado um marco para os pesquisadores. Se você partir para perceber que a primeira escola de samba do Brasil e do Maranhão nasceram no mesmo ano, em 1928, 10 anos depois, aqui no Maranhão foi a Turma de Mangueira. No Rio estava surgindo a Turma de Mangueira, estava surgindo a Portela e as mais tradicionais. Então, nós tivemos sempre uma ligação muito forte. Em 1920, por exemplo, São Luís tinha 50 mil habitantes. Era uma cidade relativamente pequena, mas era grande para o Nordeste. Era uma das que talvez não era maior, porque Recife já estava bem avantajada, Salvador. Mas na época tinha uma importância muito grande, tanto é que o carnaval daquela época, que era um carnaval que reproduzia ritmos musicais da Europa, dos Estados Unidos, como o jazz, ele era muito difundido dentro das classes abastadas. Mas para trilhar o caminho do samba é preciso também conhecer um pouquinho da história do bairro do Desterro. Na década de 20, São Luís já figurava entre os principais conglomerados urbanos do Brasil. Crescimento populacional que não acompanhava a oferta de moradia, fazendo com que maior parte da população vivesse aqui em cortiços. Por aqui também estavam instaladas as casas noturnas. Essas paredes, essas ruas, essas pedras de cantaria não só mostram como São Luís era no passado, mas também contam a história do ritmo que começou a ser ouvido por aqui e se espalhou pela cidade. Foi nestes becos que há 80 anos nascia a segunda escola de samba da capital, a Flor do Samba. A Flor do Samba, ela foi fundada em 11 de novembro de 1939, aqui na Rua da Estrela, no bairro do Desterro. E o nome veio de flor, porque tinha uma neva fulô, que andava aqui pelo mundaréu aqui da zona, e o grupo de pescadores que formaram esse bloco botaram o nome em homenagem à Era dela Flor, aí botaram a Neva Fulô, certo? Com o passar dos anos, esse bloco foi transformado em escola de samba. Aí transformou-se a Neva Fulô, que era o bloco, em Flor do Samba. Por isso que vem do samba, a Flor do Samba. E Flor era ela, e do samba, que é o samba, que era feito através da batucada de mão, como hoje vocês olham o fuzileiro da Fusarta, certo? Era daquele jeito. Com uma vida inteira dedicada à cultura popular, Dona Célia lembra bem desse período. Naquela época, era comum que as escolas de samba visitassem outras agremiações em bairros da capital. A gente aqui dentro do bairro, que nesse tempo era Campina, a gente tinha essa escola, já tinha essa escola como uma escola mesmo. A gente acompanhava, a escola saía,
andando aqui, que nesse tempo ninguém andava de ônibus, a escola não andava de ônibus, a gente andava era a pé, a gente ia. Então vindo acompanhar, fazia aquela maratona e saía atrás da escola. Daqui até Até na praça. Na Praça a gente ia a pé até na praça. A gente passava bem aqui, era uma pontezinha, passava bem ali, era outra pontezinha. A gente acompanhou essa escola desde quando era ponte na Kennedy, que era água, era maré, tudo. A gente vem acompanhando. E a gente acompanha essa escola desde isso. Não só eu, as outras escolas, como o Quinto Favela, a Flor, todo mundo vive essa história, sabe dessa história. Então era um cortejo de desfile? Era um cortejo. Quando chegava lá na Deodoro, tinha uma passarela, que justamente era a rua, né? Que nesse tempo não tinha passarela como tem agora. Era a rua, a gente desfilava ali e pronto. Antigamente, as turmas de samba eram bem mais modestas, eram bem menores, embora movimentasse muito mais núcleos populacionais na ilha de São Luís. A visitação de famílias, de grupos de amigos, um visitando o outro e depois fazendo a reciprocidade, eram muito maiores. Tanto é que foi criada a expressão aqui no Maranhão de assaltos carnavalescos. O que era assaltos carnavalescos? Não é você ter uma arma na mão e assaltar. Não, era fazer a visita de cortesia a uma determinada família, a um determinado grupo, uma determinada entidade, uma determinada igreja, e lá ser bem recebido, e lá ser bem acolhido. E o que as famílias tinham, deixavam que os visitantes fizessem uso de uma forma mais comunitária, mais cordial do que se imagina. E era obrigatório que todos os grupos passassem pelo centro de São Luís. Quem viveu os antigos carnavais ainda guarda na memória e no peito a vibração de quando as baterias passavam pela Rua do Passeio. Eu fui nascido e criado aqui na Rua do Passeio, que é a rua que antecede a Madre Deus. E quando eu era criança, na época do carnaval, era uma multidão que acompanhava a turma do Quinto, que saía aqui da Madre Deus para ir até a Praça de Eudoro. E essa rua ficava tomada de gente, aquela multidão atrás do Quinto, o Quinto tocando, aí a multidão atrás, e carros, vinha sempre tipo um jipe enfeitado com duas crianças dentro e era aquela profusão de cores, de alegria, de canto e tal, da batucada do Quinto, que a batucada que eu ouvia quando criança é a batucada do fuzileiro hoje. Antes era essa batucada que o Quinto fazia. Com o passar do tempo, os tempos mudaram e hoje o Quinto está essa profusão que se conhece. Mas é coisa de criança minha. Eu fui nascido e criado aqui, o meu pai me pegava pelo braço e dizia: meu filho, vamos ver o Quinto. Lá vem o Quinto. Aí eu ia para a calçada da minha casa, ele me botava no ombro para eu poder olhar o Quinto. Ou então botava uma cadeira para eu poder olhar o Quinto. E isso veio desde criança, isso cresceu comigo. Então, quando eu fui convidado para vir para cá, foi o céu. Mas antigamente o Quinto, como você estava falando, era um pouquinho diferente, né? Inclusive a escola cabia dentro de um caminhão, é isso? Todo o pessoal do bairro vinha atrás do Quinto. Quem vinha fantasiado vinha, quem vinha tomando seu goró vinha, quem vinha brincando vinha, quem vinha apreciar vinha. Todo o pessoal da Madre Deus descia com a turma do Quinto. Era a comunidade inteira atrás do Quinto. E era muito bonito de se ver. Vou de coração. É na década de 70 que o samba maranhense chega ao seu auge. Com as turmas de samba se multiplicando pela periferia, a elite incomodada decide incorporar o ritmo ao carnaval dos clubes. E nessa época, final da década de 20 para a década de 30, surgem os blocos tradicionais no Maranhão. Acabavam de surgir as escolas de samba com o nome de turmas. E as turmas, elas tinham como o ritmo que movimentava, ou que unia a batucada do samba, né? E o samba, ele começou a penetrar os guetos da periferia. Aqui no Maranhão eram chamados de entrudo ou de mulambadas, né? Mas a classe abastada da cidade, do centro de São Luís, ela criou um ritmo
que foi o do bloco tradicional com tambores grandes. Tanto é que os blocos tradicionais, que hoje como conhecemos, antigamente eram chamados de blocos de tambor grande ou blocos de ritmo, né? E essas turmas, tanto dos blocos tradicionais quanto das escolas de samba, elas se delimitavam do seu espaço geográfico de atuação. Então, aqui no Maranhão, tem uma importância muito grande porque, com o passar do tempo, as diversas comunidades ou camadas populacionais foi absorvendo, foi naturalizando, né? E aqueles ritmos europeus, eles foram colocados um pouco de lado e o samba se consagrou. Os grupos se apressavam para desfilar também na Avenida Pedro II. Era lá que ficava um poderoso instrumento de divulgação do carnaval. Por exemplo, dia de domingo, a gente saía daqui, dava uma volta aí na feira, de lá descia e ia-se embora. Aí chegava lá, dava um cortejo, tinha as rádios, que era Rádio Timbira, Rádio Difusora. A gente fazia esse cortejo, terminava uma atrás da outra, tá vendo? Terminava uma, cantava 2, 3 sambas, outra entrava, cantava a mesma coisa, saía e pronto. Nós fazíamos nosso cortejo e éramos muito felizes. Na verdade, o samba ele ganha um impulso muito grande com a chegada da televisão também. A televisão no Maranhão, a Difusora, por exemplo, é de 1960, se não me engano, né? E ela ficava ali no edifício João Goulart, na Praça Pedro II. E ela começou a transmitir os desfiles. Ela montava um palanque na frente do edifício João Goulart e pedia que os grupos passassem em frente para ela poder ser transmitida. Então o shake da época, o poder simbólico da época era você passar na televisão, que estava começando e que era um grande fenômeno cultural aqui na cidade. Haja Deus, quanta beleza, a flor do samba vem mostrar. São festejos e motivos da cultura popular. Haja Deus! 1979, a música que descrevia as belezas da capital e a cultura maranhense explode nas rádios e toma conta da cidade. Queria que o senhor falasse um pouquinho sobre esse sucesso que foi o Haja Deus em 1979. Olha, essa música eu fiz com o Chico da Ladeira. É uma história interessante. Eu fui à casa do meu pai e o Chico era vizinho. Quando eu cheguei, ele é meu irmão mais novo, é cunhado dele, é casado com uma prima dele, que é com minha irmã, foram criados juntas, enfim. Então quando eu cheguei, ele disse, olha, porra, Chico, você me mostrou um negócio, olha o que eu fiz negócio. Eu, na mesma hora, achei aquilo interessantíssimo. E aí, já imediatamente, compomos a primeira parte do texto. Eu já fui sair dali com ele, já colocando os versos, enfim. Mas como eu tinha um compromisso, eu marquei com ele para ir na minha casa, eu morava na Alta das Hortas, à noite. E ele chegou lá, nós sentamos ali na Praça do Eurico Mendes e concluímos o samba numa noite. E achamos aquilo interessante, mas eu jamais imaginei que ia fazer aquele sucesso que fez, porque Carnaval do Maranhão, os sambas, eles eram feitos e cantados no âmbito da escola. A população não tinha conhecimento daquilo. A partir desse ano, que foi o ano de 79, o Zé Raimundo, acho que foi o Zé Raimundo, sim, não estou lembrando, mas sim, liderou um movimento para a Difusora, que a Difusora que bancou isso, que patrocinou isso, para a gravação de um disco que foi gravado em São Paulo. E esse disco chegou já próximo ao Carnaval, porque é sempre aquelas coisas feitas de uma hora e tal, mas... E foi divulgado amplamente nas rádios locais, e aí foi sucesso. Não só o Haja Deus, como o outro samba, o samba do Mato Quinto, o samba da Mangueira, enfim. Foi o grande momento do carnaval, da música do Carnaval do Maranhão, porque a partir daí a cidade cantou as músicas do Carnaval. E nos anos subsequentes também. Depois veio o Dalmé, veio o Zé Perequeté do Quinto e tal, enfim. As músicas o povo passou a se interessar pelas músicas feitas pelos compositores maranhenses para o Carnaval do Maranhão. E isso foi uma coisa muito feliz, você deixa, esse primeiro momento, porque criou, certo, uma tradição e criou
uma expectativa na população e criou um ânimo e aquela força da criação do compositor maranhense que desenvolveu grandes sambas durante todo esse período. Venha ver a natureza. Esse é outro hino do carnaval, Maranhão, Caixinha de Segredos. Dois sambas para mim que são muito parecidos. Um é o Haja Deus, da Flor do Samba, e o daqui, Caixinha de Segredos, que falam das coisas de São Luís. O da Flor do Samba fala da festa de São João, da festa do Carnaval. Aqui fala das duas festas e fala também da culinária maranhense. Então eu acho que esses dois sambas são para mim, é continuação do outro. Tem o Haja Deus e a complementação do Haja Deus é Caixinha de Segredos, do Luiz Bucão e do Zé Pereira. Venha ver a natureza tão generosa, eu vou contar em versos e prosas, ao som dos atabaques de Nagô, o mar, que beija a ponta da areia. Por muitos anos, esse aqui era o ponto final dos cortejos das turmas de samba que vinham de diversas partes da capital. Era aqui, na Praça Deodoro, que as baterias se apresentavam, acredite, em cima da carroceria de caminhões. Só que na década de 70, os sambistas que viviam no final dessa rua decidiram que a música que tocava apenas no carnaval deveria ser ouvida o ano inteiro. É na região que nunca para, na Madre Deus, que os compositores, que hoje formam a velha guarda, montaram o grupo que ficou conhecido como Samba do Caroçudo. Nasci e me criei exatamente aqui onde eu estou, nessa efervescência. O samba para mim é herança, né? O samba é um legado, porque eu nasci e me criei dentro do samba. Então eu já com 13 anos mais ou menos, a gente já fundava em 1978 o Grupo Sambista Caroçudo, né? Era um grupo, era um bloco, ainda existe, né? Um bloco organizado onde a gente reuniu uma moçada assim, muito jovem e daí é esse marco, não é? Essa referência que eu tenho de quando eu comecei realmente no samba, né? Você sente saudade da velha guarda, desses compositores que você citou, que te influenciaram, esses nomes, esses grandes nomes aqui do Quinto, e que também são grandes nomes da música e do samba maranhense? Sinto saudade deles, porque todos eles incentivaram a gente. Tanto a mim, como o Zé Pereira, como o Bucão, o Wellington e outras pessoas daqui da Madre Deus foram influenciadas por ele. É do centro que também vem nomes como Alcione e Antônio Vieira, sambistas que ganharam destaque nacional. Serrinha e Chico Chinês também se criaram nessas rodas da Madre Deus. Nos anos 90, as poesias cantadas ao som dos instrumentos de corda e tambores viveram a primeira crise, uma avalanche musical vinda da Bahia. Que vem uma resistência muito grande, porque nos anos 90, já em 95, por aí assim, o axé entrou no Carnaval do Maranhão para derrubar totalmente a escola de samba. Quase a Flor do Samba foi a escola que resistiu junto com a favela, as duas escolas. Teve um desfile de 96, que não tem nem concurso, as escolas passaram, quase. Se nós não tivéssemos passado nesse ano, eu achei ali acabaria esse carnaval de passarela das escolas de samba. Eu acho que novos ritmos surgiram, como o funk está surgindo, como o axé surgiu, e eles vão se incorporando e vão fazendo uma junção, uma fusão. Então, em São Luís tem espaço para tudo. São Luís é uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. Então, quem gosta de trio elétrico, vai para os blocos de trio elétrico, mas as escolas de samba, elas enchem a passarela. Os blocos têm o seu público. Mas o amor ao samba resistiu à influência cultural. Agora, a melodia que, diferente de outros lugares, ainda preserva a batida fuzileiros, encontra justamente nas ruas da Madre Deus a renovação. Cecel e Cauê, há 6 meses, decidiram se unir para tocar em dupla
aquilo que aprenderam dentro de casa. Para mim é uma alegria hoje fazer parte com essa... Eu falo uma dupla do samba, né? Como tem dupla sertaneja, tem dupla do funk. Estão várias outras duplas estão aí. Estão surgindo várias outras duplas e aí... Está incentivando a galera do samba aí, dando essa injeção para a galera cada vez mais produzir e fazer samba a dois. Tem muitos compositores que ainda mantêm a forma de fazer os sambas que requer, né, essa batida mais cadenciada, vamos dizer assim, a batida que a gente chama hoje de batida fuzileiro. A forma de fazer os sambas. Isso vai muito dessa relação com o compositor, com o que ele vive, com a raiz que ele tem. Aqui na Madre Deus, quase sempre os compositores, você pode observar que eles vêm com essa veia, né? Essa veia da batida fuzileiro, essa veia das divisões. Esse regionalismo é o que faz a autenticidade, que é usar uma retinta, né? Que faz 2 por 1. Quem que chama um instrumento de 2 por 1? Não é não? Ele tem a sua identidade, o samba maranhense, até por causa das misturas do tambor de crioula, com a turma de samba batucada de samba maranhense. Então o samba maranhense ele não é igual ao samba carioca, ao samba paulista, ele é um samba autêntico maranhense. A resistência também está materializada no Fuzileiros da Fusarca, com mais de 80 anos de história. A turma ainda preserva os antigos sambas. Sou fuzileiro da Fusarca, o rei da batucada. Meu samba é demais. Sou fuzileiro da Fusarca, o rei da batucada. Meu samba é demais. Mas eu vou, E é Dona Graça a responsável por manter a casa e a tradição em pé. Não vai, mas eu vou, Dona Graça me convidou. A nega não quer mais sentido, disse que eu tô de castigo por fuzileiro. Tu não vai, mas eu vou. Tô por aqui com a minha turma, que isso aqui pra mim é outra família. A turma de samba do fuzileiro pra mim é outra família. Não deixa morrer, não deixa parar, não deixa acabar, não deixa nada. Enquanto eu puder movimentar pelo fuzileiro, pelo samba, eu estou aqui no samba. Foi você que me fez sofrer, que me fez chorar. Agora quer voltar para o seu lar. Foi você. Que me fez sofrer, que me fez chorar, agora quer voltar para o seu lar. Essa música representa, para mim, a memória do seu Roseno, né? Que era um dos grandes idealizadores ali do Fuzileiros, né? Então o seu Roseno tinha ali aquela cara dos fuzileiros, entendeu? E ele sempre dizia pra mim, rapaz, pega teu cavaquinho. Vai lá, rapaz, leva lá teu cavaquinho. Enquanto houver Graças, Célias, Cauês, Gabriel e tantos outros, o que fica é a certeza que o samba não vai morrer, que o samba maranhense certamente não irá acabar. Foi você